como é que foram atribuídos os símbolos dos 4 evangelistas? Nós conhecemos, pela arte cristã, que cada evangelista tem um símbolo de um ser vivente. O evangelho de São Mateus é simbolizado por um homem, de São Marcos por um leão, São Lucas por um touro e São João é uma águia. De onde vem tudo isso? Bom, claramente o fundamento é bíblico, porque se você for ver na Sagrada Escritura, no Apocalipse, capítulo 4, você vai encontrar no versículo 7 uma visão em que São João descreve da seguinte maneira: o primeiro ser vivo era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto do homem e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. De onde foi que São João tirou esses 4 animais? Bom, eles já se encontravam na Sagrada Escritura em uma outra visão lá no Antigo Testamento, no primeiro capítulo do profeta Ezequiel. Só que Ezequiel apresenta as coisas de uma forma diferente. Ele apresenta esses 4 seres viventes não como sendo 4 seres distintos, mas os 4 tinham, todos eles, 4 rostos diferentes para que eles pudessem caminhar em todas as direções, não é? Portanto, os 4 seres viventes estavam ligados, na visão originária de Ezequiel, aos 4 pontos cardeais e, portanto, é uma visão cósmica, a realidade do cosmos. Então, cada um dos seres tinha um rosto de homem, depois um rosto de leão, um rosto de touro e um rosto de águia. 4 rostos diferentes, cada um de cada lado. Essa visão híbrida, talvez, mas somente talvez, tenha sido influenciada um pouco pela cultura daquela região. Vocês sabem que houve 2 exílios. O povo de Deus foi exilado, primeiro um exílio para a Síria, e depois um segundo exílio, o Reino do Sul, para a Babilônia. E naquelas regiões dos assírios e babilônios havia um animal, uma divindade, na verdade, uma divindade protetora, um animal híbrido, em que na porta dos palácios e dos templos se colocava esse lamaço. O lamaço era um ser com cabeça de homem, corpo de touro, patas de leão, mas asas de águia. Estão aí os 4 seres vivos. Bom, está explicado, então, de onde vêm esses 4 seres vivos. Mas por que eles foram atribuídos aos evangelistas? O primeiro que atribuiu esses seres vivos aos evangelistas foi Santo Irineu de Lyon. No seu famoso tratado Adversus Haereses, contra as heresias, ele diz no livro 3º, número 11:8, o seguinte, que os evangelhos são 4 e somente 4. É claro que ele aqui está argumentando contra os gnósticos que queriam aumentar o número dos evangelhos. E ele diz, por que são 4? Porque são 4 as regiões do planeta, porque são 4 os ventos, porque são 4 os seres vivos. E assim ele vai argumentando para dizer que são somente estes 4. E Santo Irineu então diz que é isso que nos concede uma riqueza. O Cristo é um só, mas o Evangelho é quadriforme, tetramorfo. Né? Quadriforme, se usarmos a palavra latina, tetramorfo, se usarmos o grego. Mas, se você for ler aqui no Adversus Haereses, você vai notar, porém, que a atribuição dos animais feitas por Santo Irineu é diferente daquela que nós fazemos. Ou seja, a ordem que Santo Irineu segue é aquela ordem que está lá em Ezequiel, sempre. Ou seja, primeiro é o homem, depois o leão, depois o touro, depois a águia. Mas a ordem dos evangelhos não é a mesma. Por quê? Bom, a razão é muito simples. Naquela época, a Bíblia não era encadernada dessa maneira que nós temos aqui hoje. Eles tinham simplesmente os rolos de pergaminhos que continham os evangelhos. E um rolo de pergaminho não conseguia conter os 4 evangelhos. Você podia, no máximo, escrevendo bem pequeno, colocar 2 evangelhos, mas nunca os 4. Então, na verdade, se costumava ter um rolo para cada evangelho. E aí você vê que a ordem, né,
não era necessariamente essa que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Santo Irineu, então, coloca uma ordem diferente. A ordem, ele primeiro privilegia os 2 apóstolos que foram evangelistas, ou seja, Mateus e João, que fazem parte dos 12. E só depois ele coloca os 2 outros que não eram apóstolos, mas eram homens apostólicos, ou seja, seguidores de apóstolos, que é Marcos e Lucas. E assim a ordem dos animais fica diferente. Santo Agostinho, um século depois, vê aquilo que Santo Irineu fez e discorda dele. Atribui uma segunda ordem diferente. Mas também esta ordem de Santo Agostinho ainda não é a ordem que nós temos hoje. A ordem que nós temos hoje foi aquela que foi colocada por São Jerônimo. E, uma vez que São Jerônimo colocou a ordem que nós estamos acostumados, Mateus o homem, Marcos o leão, Lucas o touro e a águia é João, aqui a coisa se desenvolveu até os dias de hoje. São Gregório Magno fez uma explicação ainda mais abundante, não somente explicando o estilo dos evangelhos, mas aplicando aos mistérios de Cristo e às virtudes que nós devemos desenvolver. Rabano Mauro, na Idade Média, desenvolveu ainda mais. Então, finalmente, qual é a explicação que nós podemos dar para os 4 símbolos dos 4 evangelistas? O que eu vou apresentar para você aqui é um pouco uma síntese daquilo que o próprio São Gregório, usando as fontes de São Jerônimo, nos apresenta. Bom, para cada evangelista, então, eu vou apresentar o seguinte. Qual é o evangelho? Qual é o seu símbolo? O início? As características teológicas do evangelho? O mistério de Cristo e a virtude que nós temos que cultivar. 6 coisas diferentes, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o primeiro evangelista, São Mateus. Qual é o seu símbolo? O símbolo é o homem. E por quê? Porque o início do evangelho inicia com uma genealogia. É uma série de listas de nomes de homens. Então, evidente, um homem é o símbolo de São Mateus. Mas, se você for ver a teologia de São Mateus, de São Gregório, você verá que São Mateus salienta a humanidade de Cristo. O fato de Jesus ser homem. Portanto, o mistério que nós vemos ali é o mistério da encarnação. E qual a virtude que nós podemos desenvolver ao ler este evangelho? Bom, a virtude da razão, que é aquilo que é típico do ser humano. Ou seja, a virtude, a razão em si não é uma virtude, mas é a atitude de sermos racionais e, de fato, salientarmos e desenvolvermos aquilo que é o dom natural que Deus nos deu. Segundo evangelista, Marcos. Bom, Marcos tem como símbolo o leão. Qual é o início do evangelho de Marcos? O início do evangelho de Marcos é São João no deserto. São João no deserto que brada, que clama, um pouco como um leão que ruge. A figura severa de São João Batista é esta do leão que ruge. Por isso, o símbolo de São Marcos é do leão que ruge no deserto. Bom, na teologia, nós vemos ali que o Cristo é apresentado, sobretudo, como rei. E sendo assim, nesta sua realeza, ele é de verdade aquele que reina sobre nós. Qual é o mistério contemplado? A ressurreição. Por quê? Porque o Cristo de pé é o leão forte da tribo de Judá que venceu. E a virtude que nós temos que certamente cultivar é a coragem. Terceiro evangelista, São Lucas. São Lucas, o símbolo é o touro, ou o bezerro, como queira. Ele inicia o seu evangelho com Zacarias, que oferece o sacrifício no templo. Então, o maior animal que era oferecido no templo era o bezerro. Pois bem, na teologia, o que nós vemos é o Cristo que se oferece em sacrifício. Portanto, o mistério é o mistério da paixão. E a virtude? Bom, é o fato que também nós devemos nos entregar em oblação a Deus. São João. Finalmente, o seu símbolo é
a águia. Ele inicia com o prólogo. O prólogo de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus. Com um grande voo de águia, ele consegue então chegar até as alturas da contemplação mística. Se é assim, qual é a teologia de João? João enfatiza, sobretudo, a realidade da divindade de Cristo. E sendo assim, o mistério que nós contemplamos é o da ascensão. É Cristo que, com asas de águia, sobe para o céu. E a virtude que nós temos que cultivar é o fato de que também nós somos chamados a essa ascensão, somos chamados a subir para Deus. Este é o foco. E como a águia, vamos diretamente para o céu. Vejam que aqui trata-se de uma composição. Você entendeu pela história que eu contei que não necessariamente se precisava dizer que estes animais são realmente os símbolos dos 4 evangelistas. Houve discordância até entre os santos padres. No entanto, estes 4 símbolos são aqueles que ficaram fixados na tradição. Nós, como Santo Irineu de Lyon, agradecemos a Deus porque temos um só Cristo. Mas esse Cristo não é um Cristo apresentado por uma única visão. Nós temos 4 visões diferentes porque a riqueza de Cristo é tal que nós precisamos, sim, para usar as palavras de Santo Irineu, de um evangelho tetramorfo, de um evangelho quadriforme. Por quê? Porque, como diz São João, no final do seu evangelho, nenhum livro seria capaz de conter Jesus Cristo.